Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. Se você ainda não me conhece, eu sou um professor de Química, especialista em vestibulares e também no Enem. Esse cara bonito que tá na direita da sua tela. Que achou, hein? E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver o vestibular da Universidade Federal da Grande Dourados, prova de 2023, tá? Uma prova aí que teve questão polêmica, uma prova aí que teve questões muito bacanas, então a gente vai discutir o passo a passo de cada uma das questões, mostrando mais de uma via, inclusive, se for possível, para que você consiga resolver cada uma delas, ok? Mas é claro, eu preciso te pedir, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, criatura, porque conteúdos bons como esse aparecem sempre por aqui. E é claro, né? Esse vídeo aqui já vale o seu joinha, então vai lá dar um joinha para ajudar a gente a produzir conteúdos cada vez melhores para você, ok? Agora, sem maiores enrolações, vamos para a prova de Química. E ela começa lá na página de número 31 da sua prova. Então vamos até ela, né? E a primeira questão de Química é a questão de número 47. Acompanhe aqui comigo, ó. Ele diz bem assim: um estudante deseja preparar uma solução de cloreto de sódio com concentração final 1 mol por litro. Para essa preparação, o estudante pretende diluir com água uma outra solução contendo 10 gramas de NaCl, como mostrado a seguir. Então perceba que ele vai fazer uma diluição. O que significa diluir uma solução? Vamos lembrar? Diluir significa você acrescentar solvente. Nós vamos acrescentar solvente, que no caso quem que é? É a água, né? Então a gente vai colocar mais água. Perceba que o volume inicial da solução era de 100 ml, tá? E que a quantidade de NaCl era de 10 gramas. Aí ele fala bem assim: sabendo que a densidade da água é de aproximadamente 1 grama por ml a 25 e que a massa molar do sal NaCl é 58,5 gramas por mol, qual é o volume aproximado de água? Atenção, olha a pergunta. Qual é o volume aproximado de água que deve ser adicionado para o preparo dessa solução? Então, ó, o que a gente pode pensar? Eu posso fazer de duas formas essa questão, mas independentemente da forma que eu for fazer, eu tenho que entender o seguinte: a minha solução é de cloreto de sódio, e você sabe que a massa molar dele é 58,5 gramas por mol. Então, peraí, ele disse que a concentração final que ele deseja chegar é de 1 mol por litro. Mas espera aí, pelo que nós acabamos de ver, 1 mol pesa 58 gramas e meio. Então ele quer chegar numa concentração de 58,5 gramas por litro. É essa concentração que ele deseja chegar. Essa daqui, então, é a nossa concentração final. Tudo bem? Então agora eu tenho dois métodos para fazer. Se você gostar muito da fórmula da diluição, você pode pensar nela, né? A formulinha é CI vezes VI é igual a CF vezes VF. Eu brinco, falo que é o Carlos vai, Carlos vem, né? Concentração inicial, volume inicial, é igual a concentração final, volume final. Bem, a concentração inicial eu posso calcular aqui, ó. Dá uma olhada. Não é 10 gramas em 100 ml? Então a concentração inicial é 10 gramas dividido pelo volume em litro, que é 0,1, ok? Isso daqui daria uma concentração de 100 gramas por litro. Então eu posso jogar aqui, ó, 100 vezes o volume inicial. Cuidado para não confundir, também é 100, mas é 100 ml, tá? Então eu vou deixar o volume, olha aqui, ó, em ml, certo? Essa concentração que eu te apresentei, ela está em gramas por litro, e não há o menor problema nisso, né? Vale lembrar que isso daqui é uma igualdade. Então isso daqui vai ser igual à concentração final que ele deseja, que é 58,5, lembra? 1 mol por litro, vezes o volume final. Bom, agora é só resolver a matemática, né? Então aqui vai ficar assim, ó, 10.000 é igual a 58,5 vezes VF. O 58,5 passa dividindo, então fica 10.000 dividido por 58,5 é igual a VF. Portanto, o volume final vale quanto? Vamos fazer essa continha? Então, ó, vai ficar 10.000, tá? 10.000 dividido por 58,5. Isso daqui vai dar aproximadamente 170 ml. Aproximadamente 170 ml. Agora é aquela questão, né? Você já vai lá e marca 170? Não, criatura, porque é aqui que vem a pegadinha. Ele não pediu para você qual vai ser o volume final. Ele pediu qual é o volume de água que ele deve adicionar. Então, para isso, você vai ter que fazer uma diferença entre a quantidade que já tinha, que era 100 ml, e a quantidade final que a gente vai ter. Portanto, a gente pode concluir o quê? Podemos concluir que o volume de água a ser acrescentado é você pegar o volume final de 170 e descontar os 100 que já existiam no começo. Então, o volume de água
água a ser adicionado é igual a 70 ml. Essa sim é a resposta que nós estávamos procurando. Tudo bem? Então a gente vai marcar aqui nessa questão a alternativa B de bola. Tudo bem? Letra B de bola. Agora, um outro jeito que você tinha de fazer essa questão era por regra de 3, que era até mais fácil, né? Você poderia ter pensado assim, ó, ele deseja chegar nessa concentração. Então, ele quer que 58,5 gramas estejam presentes em 1 litro, certo? Que é a mesma coisa que 1000 ml. É isso que ele deseja ter no final. 58 gramas e meio de cloreto de sódio em 1000 ml. Agora, o que eu posso pensar? Qual é a quantidade de soluto que nós temos aqui? 10 gramas. Então, ó, 10 gramas, que é a quantidade que a gente tem, né, vão estar distribuídos em qual volume? X. Então, a gente vai descobrir qual é o volume que eu preciso ter, né, para que a concentração dela seja 58,5 e tenha os 10 gramas de soluto que a gente apresentou. Perceba que vai cair na mesma conta, né? 10.000 dividido por 58,5, que a gente já falou que dava quanto? 170 ml. Mais uma vez, o que a gente descobriu? Nós descobrimos aqui o volume final. Fazendo o desconto da quantidade do volume inicial, a gente descobre os 70 ml, né? Então, é um caminho aqui que eu acho que era mais fácil, tá? Você trabalhar por aqui do que trabalhar pela fórmula, né? Mas aqui, gente, é uma questão de gosto, tá? Você vai descobrir o jeito que você acha melhor. O importante é você simplesmente fazer o quê? Conseguir resolver esse exercício, ok? Vamos então para a próxima questão. Questão de número 48, uma questão que abordava radioatividade. Bom, antes de eu ir para ela, deixa eu já dar meu parecer dessa questão. Questão de nível fácil, tá? Questão de nível fácil. É um conteúdo que todo mundo tem que dominar, então a parte de diluição é uma parte que você tem que dominar, né? E assim, super tranquila, não teve nenhuma pegadinha. O único detalhe que eu poderia falar que ela é fácil para média é porque ele não pediu o volume final, e sim o volume de água que deve ser acrescentado. Então, muito aluno acaba se esquecendo desse passo, embora seja uma coisa trivial. Ok? Agora vamos para a próxima questão. Questão de número 48, que aborda a radioatividade. Acompanha comigo, ó. A charge a seguir ilustra o conflito geopolítico instaurado pela guerra na Ucrânia, que opõe interesses de grandes potências econômicas e nucleares. Nesse conflito emerge como nova e crescente preocupação internacional a segurança das usinas nucleares, devido ao potencial catastrófico de um eventual ataque militar. Aí ele traz essa chargezinha bonitinha, né? E ele fala bem assim: sabe-se que no processo de geração de energia elétrica por meio de usinas, utiliza-se em geral o combustível nuclear isótopo urânio-235. Considerando que esse isótopo sofre fissão de acordo com a seguinte equação, que é essa daqui, ele quer saber qual é o número de nêutrons, do radionuclídeo X. É isso que ele quer saber, né? Então agora a gente vai ter que fazer. Vamos lá? Primeira coisa que eu vou ter que fazer é descobrir quanto que vale A e quanto que vale Z. Para isso eu vou pensar na igualdade, né? Olha aqui, ó, a parte de cima, 235 com 1, tá? Tem que ser igual a 94 com A com 3 nêutrons que pesam 3. Então a gente pode fazer essa igualdade, né? Ó, 235 com 1 tem que ser igual a 94 mais A mais 3. Por que 3, professor? Porque cada nêutron pesa 1. Como são 3 nêutrons, dá 3, certo? Então vai ficar assim, ó, 236 é igual a 97 mais A, certo? Portanto, a gente pode concluir que A vale quanto aqui para nós? Esse A vale 139. Pronto, o A vale 139, já descobri. Agora eu vou descobrir o Z, a parte de baixo, né? Usando a mesma lógica. Vamos lá? 92 com 0 tem que ser igual a 38 com Z com 3 vezes 0. Porque lembra que o nêutron não tem nenhuma carga. Portanto, vai ficar assim, ó, a parte de baixo. Vamos lá? 92 com 0 é igual a 38 com Z. Concorda? Né? O outro 0 eu não preciso pôr. Vai lá? Então, agora vai ficar 92 é igual a 38 mais Z. Portanto, a gente vai descobrir que Z vai ser igual a quanto? É só fazer essa continha, né? Então, o Z vai ser igual a 92 menos 38, que dá 54. Pronto, acabamos de descobrir quanto que vale o Z. Mas ele pediu quantos nêutrons ele tem, não é? Como é que eu faço para calcular o nêutron? É o de cima menos o de baixo. Ou seja, é a massa menos o número de prótons. Vamos lá? Como é que vai ficar? O número de nêutrons de X, então, é igual a 139, que é a massa, menos 54, certo? Isso daqui vai dar um total de quanto? 85 nêutrons, que é justamente o que diz para nós a alternativa D de dado. Bacana, não é? Então, uma questãozinha aqui que abordava a radioatividade de uma forma bem simples. Você só tinha que lembrar dessa questão da igualdade durante uma reação nuclear.
ok? Fechou. Vamos para a próxima, que é a 49, uma questão que aborda estequiometria. Então, ó, até agora, a primeira questão, nível ok, fácil para médio. Essa daqui, nível fácil, tá? Nível fácil também, no máximo, assim, estourando fácil para médio, tá bom? Mas eu classifico mais como fácil do que como médio. Agora vamos ver a próxima. O paracetamol, massa molar 151,16 gramas por mol, foi sintetizado pela primeira vez em 1878 pelo químico americano Hermann Morse. Em 1887, esse fármaco foi usado como medicamento pelo médico alemão Joseph von Mering para tratamento de febre de dores leve e moderada. O paracetamol é sintetizado através do para-aminofenol, né? E ele me dá inclusive a massa molar desse cara, que é 109,13, e do anidrido acético, massa molar 102,09, com um rendimento, preste atenção nisso daqui, com um rendimento de 65%. Então, peraí, já vamos fazer algumas coisas, tá? Primeira coisa que eu gosto de fazer é anotar o rendimento em cima da seta, tá? O rendimento é de 65%. Outra coisa, eu vou pôr as massas molares de cada um. Do paracetamol, ó, é 151,16 gramas por mol, tá? Desse para-aminofenol é 109,13 gramas por mol. O FGD não judia da gente com esses números, né? E o anidrido acético, 102,09 gramas por mol. Ah, o FGD é muito palhaça, gente. Você que tá assistindo essa resolução, que palhaçada de massa molar, né? E eles fazem isso sempre, tá? Dá esses números quebrados para poder dar a resposta quebrada também. Então, pelo amor de Deus, elaborador, pare e pensa um pouco e faz o aluno raciocinar, ao invés de ficar trabalhando com continha. Ele não tem calculador igual você que está elaborando, né? Então, fica aí a dica para vocês. Continuando, ele quer saber, considerando uma indústria, tá? Uma indústria farmacêutica que precisa preparar 1 milhão de comprimidos com massa de 750 miligramas de paracetamol, qual é a massa de paraminofenol em quilos que deve ser utilizada para essa produção? Bom, então, primeira coisa, né? É uma questão de estequiometria, tá? Ele quer preparar um lote com 1 milhão de comprimidos com 750 miligramas de paracetamol. E ele quer saber qual é a massa de paraminofenol em quilos que ele deve utilizar. Aqui eu tenho uma boa notícia para você. Pelo menos o autor foi bonzinho numa coisa, né? Você percebeu que as alternativas estão em quilogramas, não é? Aí ele fala, nossa, ele preparou 1 milhão de comprimidos com 750 miligramas. Então, quero te contar uma coisa. 1 milhão é o mesmo que 10 a sexta. Você concorda? Essa é a quantidade de comprimidos que ele quer preparar. Mas presta atenção. Ó, eu quero falar de miligrama. Quero falar de grama e quero falar de quilograma. Você sabe que a distância de miligrama para grama é de 1000 casas, né? E que de grama para quilo também é de 1000 casas. Portanto, a distância de miligrama para quilo é de 10 a sexta casas. Por que eu tô falando isso para você? Tô te dizendo porque 1 quilograma é a mesma coisa que 1 milhão de miligramas. Se ele quer preparar 1 milhão de comprimidos com 750 miligramas, é a mesma coisa que te falar 750 quilogramas de paracetamol. É essa quantidade que ele quer produzir. Então, pelo menos aqui ele foi bonzinho, né? Tudo isso para te falar que ele quer produzir 750 quilos de paracetamol. Agora a gente vai fazer a estequiometria, não é? Do para-aminofenol, com quem aqui no caso? Com o paracetamol, tudo bem? Paracetamol. Primeiro, vamos analisar a estequiometria, né? Oh, que coisa boa! A estequiometria manda 1 mol de paraminofenol para 1 de paracetamol, tá? Então, a gente vai fazer uma proporção de 1 para 1, tá certo? Uma proporção de 1 para 1. Então, ó, a massa molar desse daqui está para a massa molar desse daqui. Tudo bem? Vamos por aqui então, ó, para cada 109,13, cada vez que eu vejo esse número zoado, me dá vontade de chorar, tá? Nós vamos produzir de paracetamol 151,16. 151,16, certo? Assim como para produzir 750 quilogramas de paracetamol, não há o menor problema em você trabalhar em quilo, nós vamos ter X quilogramas, tá, de para-aminofenol. Aí você fala, Rui, mas e o rendimento? Aí que tá um truque. Lembra do rendimento de 65%? Rendimento você sempre coloca na primeira linha acompanhando o produto na forma decimal. Então eu pus 0,65 acompanhando o produto. Pronto, fazendo essa continha, eu vou descobrir a resposta final. Vamos lá então? Vamos ver quanto é que dá? Ó, perceba, 109,13 vezes 750, dividido por 151,16, dividido por 0,65.
Isso daqui vai dar 833,019, ou seja, aproximadamente 833,02 kg, tá? Mais uma vez, autor da UFGD, pelo amor de Deus, lembra que seu aluno que está fazendo essa prova, tá? É um aluno que quer ser avaliado pelo conteúdo, é um aluno que não tem calculadora igual você que está elaborando, né? Então, fazer uma conta dessa não vai dizer se ele é melhor ou pior que o outro candidato, apenas vai mostrar uma falta de eficácia sua na hora de elaborar a questão. Então, tome esse cuidado só, né? Enfim, 833,02, que é o que diz pra gente a alternativa C. Mas, gente, sendo sincero, tá? Todo ano é a mesma coisa, eles colocam números assim. Então, se acostuma. Você que vai fazer o FGD, tá? Se acostume com isso, beleza? Vamos lá? Questão de número 50. O selênio é um metalloide, ou seja, metalloide, tá? Lembra que são aqueles elementos, tá? Que a gente chamava antigamente de semimetais, tudo bem? Ou metametais. Ele pertence ao grupo dos calcogênios na tabela periódica. O nome origina-se do grego, que significa o resplendor da lua, e faz referência a selênio. E vai dar um monte de baboseira aqui pra nós, tá? Aí ele fala assim, ó, por esse motivo, esse elemento químico e seus compostos têm despertado grande interesse na comunidade. Agora sim, vai. Nesse sentido, nanopartículas de selênio vêm sendo sintetizadas e estudadas, podendo ser obtidas pela reação entre o dióxido de selênio e o ácido ascórbico, conforme representado na figura a seguir. Então, ó, ele quer obter esse cara. Como é que ele obtém? Reagindo o dióxido de selênio com a vitamina C. E ele produz esse composto mais o selênio. Ele me deu também a equação balanceada assim. E ele quer saber, né? Com base nas informações, assinale a correta. Bom, eu vou ler uma para saber o que ele quer, né? A nanopartícula de selênio, que é esse produto aqui, né? É obtida pela oxidação do dióxido de selênio e redução do ácido ascórbico, envolvendo 4 elétrons no processo. Então, pera aí. Ele quer saber primeiro quem está oxidando e quem está reduzindo. E quer saber quantos elétrons estão envolvidos no processo. Cara, tem N maneiras de você fazer isso, tá? Eu vou te ensinar uma bem simples aqui, tá? Você escolhe um par, tá? Escolhe um par, já tá vendo que o selênio vai mudar o NOx. Então, olha para o selênio aqui e olha para o selênio aqui. Tudo bem? Vamos calcular o NOx do selênio nessa primeira substância? Vamos lá? Eu sei que cada O vale menos 2. Como eu tenho 2 Os, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Portanto, para zerar tudo, o selênio tem que ser mais 4. Ok ou não? Então, o selênio tem que ser mais 4. Agora, aqui, o selênio é 0. Peraí, então o que eu posso pensar? O selênio está indo, olha aqui, ó, de mais 4... Perceba, ele está indo de mais 4 para quanto? Para 0, não é? De mais 4 para 0, o NOx aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Isso quer dizer que o selênio reduziu. Mas para ele reduzir, quer dizer que o ácido ascórbico obrigatoriamente vai ter que fazer o quê? Oxidar. Então é o jeito mais simples de você pensar. O ácido ascórbico vai ter que oxidar. Tudo bem? Então, ó, o que eu posso dizer para você, ó? Eu posso dizer para você, tá, que esse cara aqui reduziu, o dióxido de selênio reduziu e o ácido ascórbico oxidou. Então, por exemplo, a letra A, só pensando nisso, esquece o elétron ainda, né? A nanopartícula de selênio é obtida pela oxidação do dióxido de selênio? Não, é pela redução. Então, a gente já sabe que a letra A tá errada. Tá? B, a nanopartícula de selênio é obtida pela redução do dióxido de selênio e oxidação do ácido ascórbico? Legal. A nanopartícula de selênio, letra C, é obtida pela reação de neutralização? Não viaja na maionese. Neutralização é reação ácido-base, tá? Próxima, de novo, neutralização? Não. Última, a nanopartícula de selênio é obtida pela redução do dióxido de selênio? Sim. E oxidação do ácido ascórbico? Sim. Então a diferença, a nossa resposta, vai ser pelo número de elétrons. A letra B afirma que envolve 4 elétrons e a letra E fala que envolve 2. Como é que eu vou saber? Simplesmente pensando aqui, né? Olha aqui, ó. Se o NOx desse cara, ele foi de mais 4 para 0, quer dizer que ele recebeu o quê? 4 elétrons, não é? Lembra que cada elétron faz variar uma casa nesse NOx. Então, para ele sair de mais 4, de novo, para ele sair de mais 4 e chegar em 0, é porque ele recebeu o quê? 4 elétrons. Então, ó, ele recebeu 4 elétrons. Tudo bem? Então, com certeza, a letra B de bola é a nossa resposta. B de bola. Tudo bem? Agora uma outra dica, tá? Se você preferisse ter usado também essa equação aqui, ó, você podia, tá? Mas não precisava calcular o NOx de todo mundo. Outra coisa, para quem é bom de orgânica, você já podia ter reparado uma outra coisa também. Olha essa reação orgânica que está acontecendo aqui, ó. Compara o ácido ascórbico com o produto dessa reação. Você percebeu que a diferença é que esses grupos OH viraram C dupla O. Lembra que na química orgânica, quando o OH vira C dupla O, é porque aconteceu uma oxidação? Você podia ter matado também por aqui.
né? Se esse cara oxidou, obrigatoriamente essa partícula de selênio, ela tem que ter reduzido. Então tem N formas de você perceber, né? O importante é que você tenha notado, reparado qualquer uma dessas, ok? Beleza? Então, questão de número 50 já foi. Agora a gente vai para a penúltima, questão de número 51, que envolve cálculo. Vamos lá? Ó, acompanhem comigo. Ele diz assim: a atividade de garimpo de ouro em áreas indígenas e em rios da região amazônica tem sido amplamente noticiada nas imprensas nacional e internacional, devido ao avanço indiscriminado dessa atividade. Além de extensos impactos ambientais, tal prática é muito prejudicial à saúde dos próprios trabalhadores. Então ele vai dar uma série de informações, né? Aí ele fala assim, ó, segundo especialista, atenção agora, tá? Segundo especialistas, tá? Ele diz o seguinte: concentrações maiores que 7 vezes 10 a menos 6 mol de íons mercúrio por litro de sangue são classificadas como exposição significativa ao mercúrio. E ele fala assim, ó, sabemos que um indivíduo com 80 quilos de massa corporal tem um volume médio de sangue de 6 litros e que 200 gramas de átomos de mercúrio contém 6 vezes 10 a 23 átomos desse elemento, ou seja, ele me deu a massa molar, tá? Isso daqui, gente, só para deixar anotado, isso aqui é a sua massa molar, é aquela que é dada em gramas por mol. Tudo bem? Então, sua massa molar é 200 gramas por mol. Qual é a massa de íons mercúrio em miligramas? Então, a pergunta é, qual é a massa de íons mercúrio em miligramas no corpo do referido indivíduo para que esteja sob exposição significativa? Então, ele quer saber qual é a massa que tem que ter de mercúrio para ele ter a exposição significativa. Cara, tem duas maneiras de você fazer essa questão. Duas. Uma por regra de 3, método tradicional, tá? E o outro seria o quê? O outro seria você resolver por análise dimensional, que é o jeito mais elegante de se fazer essa questão. Mas primeiro eu vou fazer por regra de 3. Pode ser? Por regra de 3. Então, o que a gente sabe a respeito disso, né? Ele fala que essa exposição significativa, ela tem que ter 7 vezes 10 a menos 6 mol para cada litro de sangue, não é? Agora, você sabe que esse indivíduo de 80 quilos, ele tem um volume de 6 litros. Então, o que a gente pode fazer de conta, né? Assim, ó, eu sei que 7 vezes 10 a menos 6 mols, tá? Estarão ali presentes em 1 litro de sangue, certo? Em 1 litro de sangue. Como esse indivíduo, ele tem um total de 6 litros, quantos mols será de mercúrio que ele tem que ter no seu corpo? A gente vai descobrir, não é? Então, esse X aqui, esse X vai ser igual a quanto? Bom, 7 vezes 6, 42. 42 vezes 10 a menos 6, mols de íons mercúrio, certo? Agora, se você quer transformar massa, mol em massa, basta trabalhar com a massa molar. Se eu pego esse valor aqui e eu multiplico pela massa molar, que é 200, tá? Você transforma isso em massa. Quer ver? Vai ver como é que fica? Então vamos fazer aqui, ó, 42 vezes 2, vamos fazer de cabeça. 42 vezes 2 daria 84, não é? Com mais 2 zeros, 00, vezes 10 a menos 6 grama de mercúrio. Tudo bem? Grama de mercúrio. Aí você fala, Rui, mas e agora? O que eu posso pensar? Né? Eu posso pensar bem assim. Você sabe que miligramas é a mesma coisa que 10 a menos 3 grama. Concorda comigo? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui e vou andar 3 casas para a esquerda. Porque quando eu ando para a esquerda, eu somo. Menos 6 mais 3 vai dar menos 3, que é exatamente o mesmo que miligrama. Então, isso daqui é o mesmo que 8,4 vezes 10 a menos 3 grama. Ou, simplesmente, 8,4 miligrama. Cara, esse é o jeito que você tem de fazer. Você chegaria na letra C, que é a nossa resposta. Tudo bem? Letra C. Agora, eu posso falar uma coisa para você? De forma elegante, você poderia ter feito por análise dimensional. Para quem trabalha com análise dimensional, você poderia ter trabalhado assim, né? Como, professor? Ué, o que eu quero saber? Quando você vai fazer por análise dimensional, você tem que pensar onde você quer chegar, né? Eu quero chegar na massa de mercúrio em miligramas. Tudo bem? Mas você pode primeiro pensar em grama e depois você faz a conversão. Tá certo? Então, ó, eu vou colocar primeiro essa massa em grama, depois eu faço a conversão. Tudo bem? Então, como é que eu descobriria isso? Procura, dentre as coisas que ele te deu, a única que fala de massa. No caso, é a massa molar, que é 200 gramas por mol, não é? Então, ó, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 200 gramas sobre 1 mol. Lembrando que eu posso trabalhar com 2 fatores unitários. Se precisasse, eu poderia ter colocado 1 mol por 200 gramas, que é a mesma coisa. Mas por que eu fiz assim? Eu fiz assim porque eu deixei a massa em cima, que é justamente o que a gente quer chegar, não é? Agora eu tenho que dar um jeito de cancelar esse mol. Como é que eu cancelo o mol? Eu cancelo o mol trabalhando com alguma coisa que ele me deu, não é? O que ele me deu
aqui de importante? Ele falou, né? Ele falou da seguinte questão, ó. Ele disse pra gente que tem 7 vezes 10 a menos 6 mol por litro de sangue. Então vou fazer assim, ó. Vou multiplicar isso daqui por 7 vezes 10 a menos 6 mols por 1 litro de sangue. Agora, quem é que foi embora? Mol com mol. Só tá faltando cancelar o litro. E aí eu entro naquela ideia que ele falou para mim. O indivíduo tinha qual volume de sangue? 6 litros. Então, vou multiplicar por 6. Quando eu fizer isso daqui, ó, o litro vai embora com litro. Sobrou apenas grama. Fazendo essa continha daqui, você vai descobrir o que para nós? Você vai descobrir aqui, ó, exatamente 8,4, né, vezes 10 a menos 3 grama. Tudo bem? Ou, se você preferir, 8,4 miligrama. Cara, essa forma de análise dimensional, né, é uma forma muito elegante de você fazer. Eu sei que muita gente não tem essa prática, porque a gente não é acostumado a fazer questões assim. Mas depois que você pega a prática, meu Deus, fica muito mais fácil, tá? Então agora a gente vai resolver a última questão, a derradeira, a questão 52, tá? Vamos fazer uma questão que envolve o assunto de isomeria. Vamos lá? Ó, observe os seguintes pares de compostos orgânicos. Então ele me deu esse primeiro par, ele me deu esse segundo par e ele me deu esse terceiro par. Tá? Todos eles são isômeros. O que significa ser isômero? Significa que eles têm a mesma fórmula molecular, porém são estruturas diferentes. Tá? Então isso significa ser isômero. Vou pegar o 2 como exemplo para você. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. A fórmula é C7H. O dobro mais 2, que daria 16, né? Com O. Essa é a fórmula. E o outro também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A fórmula é C7H16O. Tudo bem? Todos eles são isômeros. Mas ele quer saber o seguinte, ó. O par 1 é isômero óptico? É isômero de posição? É isômero de função? De cadeia? Geométrico? O que eles são? Isso é interessante, né? Então, como que a gente vai saber? A primeira coisa que você tem que analisar é, eles são isômeros espaciais ou são isômeros planos? Como assim, professor? Bom, presta atenção, ó. Quando eu penso num par de isômeros, eles podem ser isômeros planos, que a gente chama de planos ou constitucionais, ou podem ser isômeros que são espaciais. Lembrando que isômeros espaciais também são chamados de estereoisômeros, né? Se forem isômeros planos, significa que com a fórmula plana, sem precisar fazer uma estrutura em 3D, a gente consegue diferenciar os dois. Eu vou te dar um exemplo, quer ver? Olha para esses dois primeiros aqui. Se você for parar para pensar, é um ciclo hexano, juntamente de um OH nessa posição e de um NH2 nessa outra posição. Aqui é a mesma coisa, é um ciclo hexano com um OH aqui e um NH2 aqui. A única diferença que a gente tem entre eles, tá, é se a fórmula for espacial. Se a fórmula fosse plana, a gente não conseguiria diferenciar. Seria simplesmente isso daqui, ó. Um anel de 6 carbonos com um NH2 aqui e um OH aqui. Então, eles são isômeros espaciais. Agora, olha esse 2 aqui, ó. Tá vendo? Aqui você percebe que o oxigênio aqui, né, ele tá numa posição diferente desse daqui, não é? Ó, aqui eu tenho 2 carbonos, O, e mais 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, O e mais 1, 2, 3. Então você percebe pela própria fórmula plana que eles são diferentes. Isso é um par de isômeros planos. Quando a gente fala de isômero plano, a gente tem aqui basicamente 5 tipos, né? A gente tem isômero plano de função, tautômero, a gente tem de cadeia, posição e metameria. Lembrando que para você poder identificar, a gente tem um macetezinho do Foca com Peitinhos, FCP. Primeira coisa que você olha é a função. Se a função for diferente, você fala que ou é isômero de função ou é tautômero, se tiver equilíbrio. Agora, se a função for a mesma, você analisa o tipo de cadeia. Aí, se forem diferentes tipos de cadeia, tipo uma aberta e uma fechada, uma normal e uma ramificada, a gente vai ter o quê, pessoal? Isômeros de cadeia, tá? Agora, se você tiver ali o mesmo tipo de cadeia, a mesma função e variar a posição de alguma coisa, ou eles vão ser isômeros de posição ou vão ser metâmeros, tá? Ok, é isso que a gente tem aqui. Agora, no caso de ser espacial, o que a gente tem, né? Nós temos ou isômeros espaciais geométricos, que é o famoso cis e trans, Z e E, né? Ou nós vamos ter também o quê? Nós podemos ter os isômeros ópticos, que é o destrógeno e o levógeno, o R e o S. Tudo bem? Então, lembrando disso, com base nisso, a gente pode resolver a questão. Vamos lá? Esse primeiro par aqui é um par de isômeros espaciais. Ou é geométrico ou é óptico. Então, a gente já pode matar um monte de coisa aqui, ó. Elimina aqui a letra B de bola, elimina a letra C, elimina a letra D de dado. Tudo bem? Ou é óptico ou é geométrico. Bom, esse cara aqui, ó, esse primeiro, não é a imagem especular do segundo. Se você puser ele em frente ao espelho, ele não dá essa imagem. Portanto, não pode ser isômero óptico.
certo? Ele vai ser um isômero geométrico. E eu provo para vocês, né? Dá uma olhada, ó. Se você analisar o ciclo como se fosse um plano, porque ele não é bem um plano, mas você percebe que tem um NH2 para cima e o OH também está para cima. Isso aqui equivaleria mais ou menos à ideia do cis. Concorda? Agora, se você analisar esse outro aqui, ó, nós temos um OH para baixo desse ciclo e o NH2 para cima. É a ideia do trans. Portanto, o que nós temos aqui é um par de isômeros geométricos. Opa, então matamos, né? Letra E, tá certo? Isômeros geométricos. Só que calma, porque nós vamos ter um problema. Quer ver? Dá uma olhada no segundo, ó. Segundo, ele fala na letra E que o par 2 é um par de isômeros de posição. Porém, eles não são. Por quê? Vamos lá? Lembra que para isômero plano foca com peitinhos, não é? Função, cadeia, posição. Primeiro, função de ambos é éter. Ambos são éteres, têm oxigênio entre átomos de carbono. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, o nosso FCP. Função, cadeia e posição. Esquece função, esquece tautomeria, porque a função é a mesma, né? Tipo de cadeia. Ó, cadeia aberta, essa primeira. A primeira é aberta, a segunda também é aberta. Primeira é normal, a segunda também é normal, não tem ramificação. A primeira é saturada, a segunda também é saturada. A primeira é heterogênea, a segunda também é heterogênea. Portanto, o tipo de cadeia é o mesmo, né? Esquece isomeria de cadeia. Agora só me resta pensar em posição, não é? Posição. O que mudou foi o quê? A posição desse oxigênio, não é? Ele estava aqui, agora ele está nessa outra posição. Então tá certa essa alternativa, né? Não, não está certo. Porque quando houver mudança na posição de um heteroátomo, a gente fala que é um caso especial conhecido como metameria. Então esses caras não são isômeros de posição. Se tivesse mudado a posição de uma insaturação, de um grupo funcional, né? Ou então se tivesse mudado a posição ali de um radical, você diria que era isômero de posição. Agora, quando muda especificamente a posição de um heteroátomo, você fala que é metameria. Portanto, essa questão não tem gabarito. Essa questão não tem gabarito. Então, ó, falso esse gabarito que a gente tinha posto aqui. Ele não existe, tá? Não existe gabarito. Agora, esse último, né? Só para colocar aqui. E o par 3 é um par de enantiômeros. O que é um par de enantiômeros? É um par de isômeros espaciais que um é a imagem do outro. E, de fato, é o que acontece aqui, né? Ó, se você puser na frente do espelho, dá exatamente a imagem especular. Então, o único erro dessa questão é nessa segunda parte. Portanto, a questão de número, né, 52 não tem gabarito. Ok? Espero que você tenha gostado dessa resolução. Detalhe, minha posição sobre essas duas últimas questões. A anterior, uma questão de cálculos químicos normal, diria que é um nível médio, nada exagerado. E essa última aqui é aquela que envolvia essa habilidade do aluno perceber. Creio que a maior parte dos alunos, quando tenha feito essa prova, né, tenha considerado que esses dois aqui é um par de isômeros de posição, embora não seja, tá? Mas é errado, essa questão aqui não tem gabarito, tá? Uma questão ok, nada difícil também, uma questão de nível normal, trabalhando o assunto de isomeria. Espero que você tenha gostado dessa resolução, criatura, e mais uma vez, se você gostou, já dá um joinha e se inscreve no nosso canal, porque conteúdos bons como esse você encontra sempre por aqui, ok? Espero você então na próxima resolução.